é do Marcial Rocha. O do Marcial não tampou toda a nossa tela, mas diz assim: Paul Ricoeur utilizou a metodologia fenomenológica com enxerto hermenêutico, utilizando a linguagem por meio da teoria da metáfora e do texto, do mito e do modelo científico. Como falar de um mito para a realidade ou da realidade para o mito? Teria limite de interpretação nesse meio termo? Ficou claro, Vitor, o questionamento dele? Sim, ele está preocupado em correlacionar mito e realidade, né? Inclusive, é o título de um dos livros do Mircea Eliade, né? Bom, aqui eu vou responder pensando um pouco no Mircea Eliade, um pouco no Paul Ricoeur, que foram grandes amigos, né? O Ricoeur e o Eliade foram grandes amigos, apesar de que o Ricoeur não trabalhou na mesma direção do que o Eliade. Bom, eu vou pegar essa relação realidade e mito. A grande sacada aqui é pensarmos que o mito ele possui uma verdade. Né? Ele possui uma verdade. Não a verdade deste mundo real, material, né, conferível, mas o mito é uma narrativa com verdades. Ou, se quisermos, com algumas sabedorias. Nós poderíamos aproximar mito de realidade quando, no ato da leitura desse mito, nós encontramos alguns sentidos na narrativa mítica que tem a ver com a nossa presença no mundo real, né? Por exemplo, Joseph Campbell tentou, de certo modo, descrever isso no que ele chamou de jornada do herói, né? A jornada do herói é uma estrutura mitológica que tem a ver com as nossas condições humanas. A pessoa que está ali no conforto, na sua comunidade, aí vem uma provocação externa, uma tensão, o tal do chamado para a aventura. A pessoa é então empurrada para esse desafio, né? E lá nesse desafio, então, essa pessoa passa por provações, encontra um mentor, o mentor o orienta, aí ele avança então para o grande desafio, tudo isso numa estrutura de uma jornada que terá como conclusão a vitória deste herói e o retorno para o ponto original modificado e modificando o ponto original por conta da sua vitória. Se olharmos então para os mitos, muitos desses mitos antigos, Gilgamesh, por exemplo, a Odisseia, né, outras narrativas mitológicas, ou até os filmes hoje em dia, filmes de super-heróis, possuem essa estrutura. E seria, então, uma narrativa mitológica, né, na essência, um mito, e que possui uma certa correspondência, uma correlação com a realidade, na medida em que ele comunica verdades interiores. Né, verdades interiores. Né? Então, não sei se eu consegui responder a pergunta dele, mas a aproximação mito e realidade se daria aí, no aspecto vivo, né, da pessoa que vivencia o texto para a sua vida, trazendo significações. Nesse sentido, o mito é real. Né? Nesse sentido, o mito é real. Perfeito, Vitor. Trazendo para a minha área, né, você trabalhou o Herói de Mil Faces, né, o livro clássico do Campbell, né, que tem esses arquétipos, né? E você percebe claramente, por exemplo, você pega a narrativa de Moisés, tem o chamado de Moisés, né? Tem a negação do herói de ser, né, para que possa, vamos dizer assim, produzir aquilo que a divindade quer, né, que é a libertação do povo no Egito, e aí ele vai, passa por percalços, problemas, tal, e aí, no final, ele triunfa, né, aquela coisa do herói, liberta o povo do Egito e vira o grande Moisés, né, tal. Então, esses arquétipos literários, essas ideias, né, estão também no texto bíblico e nas narrativas, como você bem falou, em textos sagrados do mundo, né? Então, tanto é que quando a gente vai fazer uma análise comparativa, a gente percebe essas semelhanças, né, de narrativas, de arquétipos, né, de pontos em comum entre essas narrativas sagradas do mundo inteiro, né? Vitor, vamos lá, né? Tem muita pergunta bacana aqui. Eu acho que
as perguntas são muito interessantes. Perceberam como o pessoal, né? Estão, o nosso colega o José Edilson Teles, ele diz assim: o autor está morto e nós o matamos. Lembrando a frase clássica do Nietzsche, né? Uhum. Tá aqui o Nietzsche. Vamos trazer ele para o debate. Tem uma pergunta aqui, Vitor, do colega nosso da Metodista. Já terminou, já fez o seu doutorado, que é o Marco Brito. E o Brito fez uma tese sobre o Evangelho de João. E a pergunta dele está um pouquinho extensa, acho que vai cobrir um pouco a gente, mas eu vou ler, só para que você possa compreender e o nosso público possa compreender e você possa também responder. Diz assim o Marco Brito: boa noite, mestres. Apesar do apontamento sobre Schleiermacher, que é um grande hermeneuta, eu gostaria de saber como você vê a interpretação do mundo grego, que coloca sobre a égide de Hermes o contato com o divino, e a interpretação dos deuses ao ideal grego, enquanto a Bíblia coloca sobre os profetas a interpretação do pensamento divino. Ricoeur diz que, apesar disso, é preciso um distanciamento do texto, pois ele tem certa autonomia em relação ao autor. Nesse aspecto, tanto o mundo dos filósofos, acho que ele não terminou, acho que ele não conseguiu terminar aqui o questionamento, mas deu para compreender essa primeira parte, o Vitor? Eu acho que ele quer fazer... Sim. Então, legal. O que eu acho que o Marx fez? O centro da questão dele está na questão do distanciamento do texto, que é uma metodologia hermenêutica para tentarmos captar um sentido mais profundo do texto, e usou como exemplo os deuses gregos, o deus judaico-cristão, né? Para, digamos, ilustrar, né, essa noção de distanciamento. Bom, como que um trabalho hermenêutico veria e trabalharia essa questão dos deuses, por exemplo, né? No caso do mundo grego, nós poderíamos fazer todo um trabalho de pensamento para compreendermos a estrutura da cultura, a forma de filosofia do grego, por nomear tantos deuses, e esses deuses terem personificações e funções na natureza. Né? E já o deus judaico-cristão vai numa outra direção. Né? É um deus assim mais, como eu posso dizer, é um deus mais com uma faceta que se mostra e não se mostra, uma revelação do Êxodo, é isso, né? Deus se mostra ou não se mostra, Moisés, quando vê Deus, envelhece, entrou no outro tempo. Então, há uma série de preocupações e de questões do mundo judaico-cristão que formam uma representação do divino diferente do mundo grego. A pergunta do Marcos é interessante por quê? Porque ele retoma Ricoeur e a metodologia do distanciamento do texto. Vamos pensar aí, se nós fizermos um trabalho hermenêutico sobre os deuses gregos, motivados pelo Deus cristão, né? De uma teologia mais confessional, nós veríamos ali no texto grego alguns erros, vamos colocar assim, né? Alguns erros, porque os deuses gregos são diferentes dos deuses cristãos, né? Ou vice-versa. Quando nós trabalhamos com essa noção de distanciamento do texto, o Ricoeur tem um artigo que se chama justamente isso, né? A função do distanciamento do texto, é porque nós colocamos um pouco de lado as nossas certezas para tentarmos captar aquilo que o texto quer dizer. Paradoxalmente, distanciarmos do texto significa aproximarmos, né, do texto como ele é. Então, acho que é um pouco isso, né, que o colega colocou, para tentar resgatar a metodologia do Ricoeur nesse movimento. Né? Porque, por exemplo, vamos supor, se eu sou vamos colocar assim, né, se eu trabalho com estruturalismo e sou uma pessoa assim muito voltada para o estruturalismo, eu vou ler um texto do existencialismo, por exemplo, criticando já.
né, já criticando, procurando aí as incongruências, né, as contradições. O distanciamento é um pouco nós nos distanciarmos de outros textos para ficarmos próximos desse texto. E, Vitor, é interessante porque eu acho que também remete ao começo da nossa live, aquela coisa que nós conversamos do próprio texto já ser uma hermenêutica, né? Então, essas comparações, por exemplo, que você fez, que é interessantíssimas, né? Que eu entro até por uma leitura do Feuerbach, que nós representamos também, né? Os deuses e as deusas, tal. Então, o texto bíblico também tem essas representações humanas, né? Da divindade. E por isso que às vezes as pessoas não compreendem as facetas de Yahvé no texto bíblico, né? Uma hora ele manda matar, mas outra hora ele é um Deus de amor, outra hora ele é um Deus que se preocupa com os pobres, né? Então, a exegese e a hermenêutica serve para isso, para a gente também saber, né, classificar as imagens das divindades, e ao mesmo tempo saber que o próprio texto já é uma hermenêutica, já é uma construção de discursos, né? E nós temos, por exemplo, na Universidade Metodista, a linguagem da religião, né? Que é uma disciplina que trabalha também essas questões, né? Do discurso, da linguagem religiosa, e como que a linguagem religiosa, ela pode construir realidades, né? De um certo modo. Então, se você constrói, por exemplo, vamos trazer para os nossos dias de hoje, uma imagem de um Deus violento, né? Então, as pessoas vão se tornar violentas porque elas mesmas concebem essa divindade violenta, né? Então, a violência delas é projetada na divindade. Então, Deus manda o cara andar de joelhos na escada por causa de um pecado, né? Deus não se preocupa com os pobres, né? O Deus é um cara que é o cara da meritocracia, né? Brincando com essas construções e tal. Mas é isso que a gente tem que perceber também, que é uma discussão que você tem trazido para a gente aqui nessa live, né? Essas construções discursivas, essas projeções em relação à divindade, e que os textos sagrados são hermenêuticos também, né? Isso é muito importante, não só a Bíblia, mas outros textos sagrados também. Posso só fazer uma prolongação disso? É bem rapidinho. Existe um teólogo francês, ele se chama Paul Beauchamp. O Paul Beauchamp foi amigo do Ricoeur. E o Paul Beauchamp possui um livro, na verdade, dividido em duas partes, que se chama O Um e o Outro Testamento. Veja que interessante. O Um e o Outro Testamento. Por quê? Ele parte de um princípio hermenêutico e chega à seguinte conclusão. A Bíblia, por possuir dois testamentos, possui, na sua natureza, uma interpretação de um no outro. E quando nós dissemos o Primeiro Testamento, ou o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós hermeneuticamente já ordenamos uma leitura do texto bíblico dizendo o Antigo Testamento é antigo, antiquado, né? E o Novo é aquele que vale. O que o Paul Beauchamp faz? Teólogo católico, ele diz assim, nós deveríamos falar em o um e o outro testamento. Qual que é o um testamento? Se é o cristão falando, é o Novo Testamento. O Antigo Testamento é o outro. Mas se é o judeu, o um testamento é o antigo. E o outro é o evangelho. Eu vou começar a usar esse conceito, viu, Vitor? Aprendi com você. Legal, bacana. Eu sempre, quando dava as minhas aulas, para tentar explicar para os alunos, né? Essa questão de que Antigo Testamento, os conceitos são complexos, né? Nós tivemos a live aqui com a professora Juliana, da Federal do Rio de Janeiro, Vitor, e ela chamou a atenção de que é popular a gente falar, por exemplo, de livros apócrifos. Só que apócrifo já parte de um pressuposto que existe um cânon, e esse cânon também é construído, né? E é o cânon cristão, o cânon judaico e tal. Então, ela diz que, para popularizar nas suas aulas tal, quando ela vai dar um tema, né, fala livros apócrifos, mas ela prefere explicar depois que são livros extracanônicos, que não entraram no cânon, que talvez tire um pouco essa carga, né, de livros apócrifos, livros que não são inspirados, né, tal. Porque, para os cientistas da religião, os livros estão em pé de igualdade, né? Não existe apócrifo e livro inspirado, né? A gente vai estudar os textos a partir de construções discursivas da cultura, né? Dos grupos que
que permeiam essa cultura, né, essas culturas, ou cultura no singular, e assim por diante. Então, a gente não tem essas distinções, mas são classificações colocadas, né? Então, as pessoas, às vezes, não pensam que, falam, poxa, quando eu estou falando livro apócrifo, eu já estou com uma carga de interpretação, né? Livro apócrifo, por quê? Porque existe uma interpretação que diz que existe um cânon, né, que é verdadeiro, né, que é inspirado, e outros que não são inspirados, que não entraram nesse conjunto de textos chamado Bíblia, são chamados apócrifos, né, tal. Mas aí como você bem falou, são questões hermenêuticas, né. Uhum. Vitor, vamos lá. A sua colega Vivian Munerato, ela faz uma pergunta. Ela diz assim: somos definidos por aquilo que falamos ou pelo que os outros compreendem de nosso discurso? Uma pergunta provocativa e boa, hein? Olha. Muito boa, muito boa. Eu preciso responder ou posso ter alguns dias para pensar nela? Tô brincando. É muito, muito interessante. Eu vejo, bom, a preocupação da Vivian por exemplo, a parte dessa noção de definição, quer dizer, somos definidos, ou seja, somos entendidos, né? Somos representados, somos identificados por aquilo que somos ou que os outros veem de nós. Isso vai um pouco na direção do Levinas, que trabalhou a questão de alteridade, quando ele tentou aproximar um pouco, né, as culturas judaica, cristãs, o Martin Buber, por exemplo, né? Eu acho que é uma ambiguidade que nós sempre viveremos, que nós, de certo modo, seremos um pouco daquilo que os outros veem em nós, né? E aí já ampliando, indo além do texto, né? Indo além do texto. Nós não temos controle da interpretação do outro, né? E talvez aí está o conflito das interpretações, a origem dos conflitos interpretativos. Por quê? Na medida em que, mesmo bem intencionados, aqui eu estou pensando, nós aqui vivendo, relacionando, né? Mesmo bem intencionados, a outra pessoa possui os mesmos aparatos interpretativos que nós. Agora, como essa pessoa interpretará, nós não teremos controle. Né? Não teremos controle. Por isso que a hermenêutica é tão importante, porque a hermenêutica, sobretudo com questões mais sensíveis, éticas e morais, pode ajudar a pessoa a buscar sentidos mais, para usar um termo do Ricoeur, sentidos mais justos. Não foi essa a pergunta da Vivian, mas na medida em que nós pensamos se o outro nos vê como nós somos ou como ele nos vê, né, nos vê, eu penso na questão da interpretação riqueriana, que diz assim: não existe uma interpretação verdadeira. Quando lemos um texto, não existe uma interpretação verdadeira do texto, não existe uma interpretação verdadeira minha de uma pessoa. Mas o que a hermenêutica pode auxiliar? Uma interpretação mais justa. Uma interpretação mais justa. Então, o grande dilema da hermenêutica não é nem lidar com o que é verdadeiro, né? Eu verdadeiro para o outro está me vendo de forma verdadeira, eu leio o texto, entendo o texto verdadeiramente, o texto quer dizer verdadeiramente isso. Não, é uma questão ética que implica na relação humana, é uma questão moral, né, da justiça. Uma boa interpretação é uma interpretação justa. Então, por exemplo, se eu tenho uma imagem de alguém, não gosto de uma pessoa, tenho problemas com essa pessoa, talvez eu estou fazendo com essa pessoa um trabalho interpretativo injusto, né? Porque algo de bom essa pessoa deve ter, ela tem o lado da história dela, né? Então, uma interpretação boa mesmo é aquela que busca algo justo nas relações, no texto, no sentido. Então, acho que por aí. Ela complementa, Vitor, ela diz assim, ó, que você falou sobre o resenhista que te citou. Nesse sentido veio a minha provocação. Aquela hora que você fala da pessoa que te leu, o resenhista e tal. Isso. Ainda assim, existe uma limitação do texto. Por exemplo, eu posso ter pensado ou desejado ter escrito, né, tal coisa, né? Por exemplo, o Ricoeur é francês.
E aí, de repente, eu não mencionei, deixei claro que ele era francês, mas na minha cabeça ele é. Aí o autor infere que o Riquet é europeu, mas não diz a nacionalidade dele. Aí eu penso, puxa, ele não me entendeu, mas eu posso também não ter me expressado bem. Naquela questão em específico, eu tinha certeza que eu não havia afirmado aquilo que o resenhista afirmava, porque a minha tese ia na direção contrária do que o autor tinha afirmado. Né? Então, acho que ele leu assim um pouco correndo alguns trechos. Né? Então, nesse caso, por exemplo, vamos supor, vamos contextualizar rapidinho como seria um bom trabalho hermenêutico nesse caso. Eu poderia escrever para o autor, apontar a minha interpretação, ele poderia rever a interpretação dele, ele recorreria ao texto e faria aquilo que nós chamamos de confronto de interpretações. E buscaria a interpretação mais justa, que para ele próprio seria a interpretação mais justa, para ele não ficar no auto-engano interpretativo do texto. Né? Então, seria preciso um diálogo, uma releitura, tudo isso é um pressuposto hermenêutico. Quando lemos um texto, quanto mais relemos o mesmo texto, melhor, né? Mais aprendemos com o texto. Ô, Vitor, me surgiu uma questão aqui na minha... eu vou te fazer essa pergunta. Como não cair no perigo da relatividade, por exemplo, interpretativa? Vou colocar um exemplo esdrúxulo, mas só para que você entenda o meu ponto. Por exemplo, nós temos um evento histórico, vamos supor a ditadura militar, né? Uhum. E sempre existe aquele debate no campo historiográfico que alguns revisionistas falam, não, a ditadura militar não foi bem assim, né? A ditadura militar não teve toda a violência, né? É mais questão de as pessoas falarem algo que não é verdade e tal. O historiador, ele costuma, quando ele faz essa pesquisa, eu peguei o regime militar só para você ter uma ideia do que eu quero perguntar. Ele vai lá, ele acessa os documentos e fala, poxa, a minha interpretação é essa, a partir dos documentos, eu tenho assim, regime militar, a partir de 1964, começou um golpe, né, derrubaram o João Goulart, a partir de então, alguns anos depois, eles aplicaram o chamado AI-5, né, a censura foi muito grande no país, houve perseguição a opositores, etc. Então, eu chego com essa interpretação. Mas, e aí? Dentro dessa discussão hermenêutica, eu poderia falar, mas isso aí é sua interpretação, é sua concepção hermenêutica. Pode caber isso? Como que funciona dentro dessas teorias que você tem colocado para a gente na nossa live? Como que funciona essa minha indagação? Caberia esse exemplo nesse tipo de hermenêutica? Ou como que nós descobriríamos, ou entre aspas, uma verdade do fato? Né? Como que eu poderia falar? Não, essa é a verdade. Né? Legal. Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Veja só que interessante, por exemplo, na questão da ditadura militar, uma questão hermenêutica. Quem diz ditadura é contra o que aconteceu lá em 64. Quem diz revolução é a favor. Né? Temos já uma hermenêutica nas palavras usadas. A questão que você coloca para não cairmos numa relatividade plena, total, né? Eu diria assim, eu acho que esse é o problema constante da hermenêutica, de que as interpretações são infinitas e são variadas. E essa preocupação que você demonstra para não cairmos num relativismo, a solução para ela é termos um valor. Temos um valor. Como que a teologia resolve o problema das diferentes interpretações? Resolve com um valor, ou seja, a teologia sistemática, dogmática, né? A Reforma Protestante, por exemplo, foi um confronto de valores, porque a Igreja, de certo modo, desejava uma orientação de interpretação, ou seja, não queria relativizar a interpretação da leitura de um texto, só que é próprio da condição humana. Temos não apenas outras perspectivas, mas também outros valores. Para não cairmos em algo injusto, para usar o termo do Riquet, né, o Riquet trabalha pensando no Holocausto, por exemplo, para não cairmos na injustiça da interpretação, nós precisamos de um referente.
Qual que é o valor referente absoluto? A vida. A vida, o próximo. Tendo isso em questão, nós podemos fazer interpretações mais justas. O Ricoeur, inclusive, cita um evento, agora eu não vou me recordar o nome do general, quando, ao reconhecimento de um general alemão pelo Holocausto, e ele então faz uma oração em um memorial dedicado aos judeus. E para o Ricoeur, aquele reconhecimento é um sinal hermenêutico de que nós podemos mudar nossos valores para buscarmos referências mais justas nas leituras. Eu não sei te dizer se é possível, vamos dizer assim, se é possível garantir a boa hermenêutica da relatividade. Talvez as ciências são boas em fazer isso, né? A física, a matemática, uma não entra no campo da outra, as explicações são muito precisas, mas quando o assunto é interpretação de texto, literatura, texto sagrado, nós precisamos desses valores da vida, né? Eu iria nessa direção. Perfeito, Vitor, perfeito, gostei, gostei, que essa aqui é uma questão bastante importante, que talvez, Vitor, a gente volte para o título do livro do Ricoeur também, né? Mas aí também é outra questão que ele aplica lá no texto, né? Que é os limites, né? Tal, da interpretação, talvez essa relativização que acontece em alguns eventos históricos seriam talvez algo equivocado, e aí teria um limite, né, na interpretação. Eu vou fazer igual Antônio Abujamra fazia. Lembra do Provocações, Antônio Abujamra? Lembra? Você vai perguntar o que é a vida? Não, exatamente. Mas eu vou perguntar, Vitor, se tem alguma pergunta que eu esqueci, que você gostaria que eu tivesse feito e eu não fiz. Tem alguma pergunta que faltou na nossa conversa, que você gostaria que eu tivesse feito e eu acabei não fazendo? Fique à vontade. Tá, obrigado. Não, acho que você fez perguntas excelentes e a turma também interagiu aí. Fiquei muito contente com as mensagens, os comentários, as perguntas. De uma maneira bem improvisada, assim, se eu só puder fazer um fechamento, né, para quem está nos assistindo, quando lemos um texto religioso, um texto literário, um texto de reflexão, eu acho que é sempre interessante termos em mente de que esse texto fala muito mais do que fatos, fala de eventos. Os eventos não estão diretamente associados a fatos, né? Por exemplo, eu gosto muito de ficção científica, tem uma coleção de livros de ficção científica aqui, e eles não dizem respeito aos nossos fatos atuais, né? As coisas que acontecem ali não existem, mas o enredo, a história, os valores implícitos do texto, tudo isso pode abrir para a gente algumas reflexões que são próprias nossas, como pessoas. Podemos encontrar valores, podemos encontrar sentidos que vão além do condicionamento do texto, né? Então, a leitura de um texto bíblico, por exemplo, eu quando leio um texto bíblico não me incomoda em nada se alguma passagem do texto parecer, digamos, absurda no sentido do mundo material. Por quê? Porque existe ali uma sabedoria, alguma coisa o texto quer me dizer, quer me informar, que vai além. É uma forma de dizer algumas verdades interiores, né, algumas potências humanas, sabedorias de fato, que vão além, né, que vão além e, de certo modo, são poéticas, né? Então, quando nós lemos um texto, sobretudo um texto de romance, uma obra literária, seria interessante nós nos perguntarmos sobre o sentido daquele texto, sabendo que nós nunca descobriremos de fato qual é o sentido do texto, mas nós podemos, pela reflexão, extrair um sentido que muitas vezes vai ser nosso, mas já valeu a pena, né? Já valeu a pena. Isso é um ponto-chave na nossa discussão, Vitor, que você falou muito bem, porque a literatura se comunica com a gente também, né? Então,
quando nós somos homens e mulheres religiosos, né, vamos para uma igreja, vamos para uma mesquita, né, a gente entende que aquele texto fala com a gente, né, o texto sagrado, mas uma literatura também fala com a gente, né, como você bem falou, a literatura, você lê um Dostoiévski, um Kafka, você, poxa, caramba, velho, você, né, você tem aquela surpresa, puxa vida, né, porque aquele texto comunica com você, e esse é o poder da hermenêutica, né, de você pegar aquilo para você e falar, poxa, o que eu vou fazer com isso, né, e você aplicar na sua vida, na sua realidade e tal. Muito bacana, viu, Vitor? A sua explicação foi ótima. Então, eu vou já partir para os finalmente, né? O Vitor falou, já deu uma espécie de fechamento. Eu queria agradecer a todos e a todas que estiveram com a gente, fazendo perguntas, elogiando a live. Eu quero dizer para vocês muito obrigado, né? O Pensando Fora da Caixa, nós estamos já na 23ª edição, e essa 23ª edição foi fenomenal, porque eu trouxe, além de um amigo, né, um cara que entende muito do assunto, né, que é o Vitor Chaves. Um prazer ter o Vitor com a gente aqui nesse Pensando Fora da Caixa. E eu quero agradecer a todos e a todas. E fiquem atentos, né, que até o final do ano, já estamos quase no final do ano, mas ainda teremos uma ou duas lives que nós faremos ainda do Pensando Fora da Caixa, sempre questionando, né, provocando a reflexão, provocando, como o Vitor nos trouxe essa noite, a hermenêutica, a interpretação, para que nós não possamos absolutizar verdades, né? Isso é um perigo. Quando nós absolutizamos as nossas verdades, isso é perigoso, né? Então é legal o diálogo, né? Você ouvir várias vertentes, várias interpretações e formular a sua, né? Aquilo que o Vitor nos falou nessa live, aquilo que te traz uma interpretação que possa produzir ética na sociedade, né? Então, só vou colocar alguns aqui, o pessoal se despedindo, Vitor. Eu agradeço muito por tudo. Boa noite, a Maria Aparecida. O Alan, né, o professor Alan, falou, live maravilhosa, parabéns, Rogério, mestre Vitor. Muito obrigado, Alan. O Marco Brito também diz, maravilha, Rogério, obrigado pela live e boa resposta e toda a participação do Vitor. Obrigado, amigos. Nós que agradecemos, Vitor. O Rodrigo também, parabéns, professor Rogério e Vitor, a live foi sensacional. Nós que agradecemos, né? Ficamos muito contentes com a participação de vocês.